seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Abençoa o teu filho, Manuel, que buscou uma palavra do Senhor para entregar à tua igreja nesta noite. Que haja salvação, que haja consolação, que haja edificação, que haja exortação pela tua palavra, que possamos voltar diferentes para a nossa casa, Senhor. Toca aonde a mão do homem não consegue alcançar, meu Pai. Anda nessa terra chamada coração, e que venha produzir muitos frutos de justiça, meu Pai, nesta noite, pela tua santa palavra. Usa o Manuel como uma tocha de fogo, como um instrumento bem afinado nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Paz do Senhor a todos. Feliz em poder estar aqui novamente com os irmãos. Amém? Amém. E com certeza, esta noite, Deus tem algo especial para falar conosco. Amém? Amém. Não é para falar com vocês, é para falar conosco. Eu também, nessa noite, serei orientado pela palavra que o Senhor Deus vai ministrar aos nossos corações aqui nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir vossas Bíblias, o Evangelho do Apóstolo Lucas, capítulo de número 9. Eu aprendi algo, irmãos, e eu quero compartilhar com vocês aqui, para principalmente para os irmãos que estão começando, na arte de pregar. Eu aprendi com um certo professor que ele dizia o seguinte: quando você for pregar, faça uma leitura boa, um bom texto da Bíblia, porque aí, se não sair nada de você, pelo menos a mensagem da palavra já foi entregue. Amém? Então eu quero ler com você alguns versículos, aqui no capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 18. Nós vamos ler do 18 até o versículo número 23. Então, vamos ler. Diz assim: a minha tradução é King James, às vezes é um pouquinho diferente da sua, mas a mensagem será a mesma. Amém? Diz assim: certa ocasião estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que eu sou? Ao que eles replicaram: alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. 21. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelasse esse fato. E acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Versículo de número 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, ou siga-me. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por ele sentar, em nome de Jesus.
Amado Deus e querido Pai, e através, Senhor Deus, dessa leitura, Senhor, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, de tal forma a sermos impactados, Senhor Deus, a sairmos daqui, Senhor Deus, transformados com a visão de que precisamos andar na Tua presença, de que precisamos, Senhor, nos movermos em direção a Ti, para podermos agradá-lo e andarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Bem, amados, é um texto, como eu já tenho falado com os irmãos, uma parte do texto, que conta um dos episódios de quando Jesus andava com os seus discípulos. E esse texto que nós acabamos de ler são uma parte bem próxima de quando Jesus já estava prestes a ser crucificado. Tanto é que aqui no finalzinho mesmo dessa leitura que nós fizemos, ele já preparando os discípulos para o que estava por vir, ele diz: olha, é necessário que aqueles que queiram me seguir, queiram seguir os teus passos, tomem a sua cruz dia após dia e sigam. Então nós vimos aí um chamado de Cristo, ou vamos dizer que uma ordem de Cristo para aqueles que queiram segui-lo. Vejamos que quando nós entramos nesse tema de crucificação, nós vamos olhar para o episódio da crucificação de Jesus. Nós vamos lembrar que lá naquela ocasião tinham mais dois sendo crucificados, e vamos também observar que um deles alcançou a graça do Senhor ali estando pendurado numa cruz. A Bíblia nos diz que um deles zombava de Cristo, dizendo: olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, por que está aí pendurado como nós? Se estaria porque é pecador como nós somos. Mas a palavra de Deus nos diz que existia outro do outro lado, quem sabe com o coração voltado, quem sabe com o coração contrito, arrependido de tudo que tinha feito. Ele diz: olha, esse aí não fez nada por merecer o que está acontecendo com ele. Nós estamos nessa situação porque fizemos. E a palavra de Deus nos diz que ele, olhando para Cristo, diz: olha, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E a palavra de Deus diz que o próprio Jesus olha para ele e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora eu chamo a tua atenção para algo que aconteceu na vida desse homem, que é diferente do nosso caso. Esse homem, ali nos últimos momentos da sua vida, essa mensagem de carregar a sua cruz não é válida para aquele homem, porque ali ele já estava, vamos dizer que nos seus últimos suspiros, e o próprio Jesus garantiu que ele estaria com ele no paraíso. Observe que é algo diferente do pastor, o apóstolo Ronaldo, chegar para mim e dizer: olha, você vai chegar no paraíso. É uma aposta, vamos dizer assim, mas não, Jesus, quem estava falando com aquele homem era o próprio Jesus. Falou: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem não cabia nessa mensagem de carregar a sua cruz, porque ele já estava no final da sua trajetória. Eu quero com esse fato que eu acabei de relatar para os irmãos, declarar que Deus, o próprio Deus, quer algo especial de cada um de nós, que ainda estamos aqui nessa terra. Glória a Deus. Então, para aquele homem, o chamado foi diferente. Falou: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi salvo. Pelo que a palavra de Deus nos fala, aquele homem foi salvo. Porém, eu e você conhecemos o Evangelho, conhecemos, se estamos aqui, quem sabe aqueles que estão pela primeira vez, como é o caso dos visitantes, estão conhecendo a palavra de Deus. Mas os demais que já estão aqui, já aceitaram a Cristo Jesus, agora somos chamados para uma caminhada com a nossa cruz. Glória a Deus. Alguém pode dizer: não, mas Jesus já levou a nossa cruz. Jesus já levou, a Bíblia nos diz lá que em Isaías, que ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. Amém. Mas nós acabamos de ler aqui no versículo de número 23 de Lucas, no capítulo 9 de Lucas, ele diz: olha, é necessário que aqueles que queiram vir após mim tomem sobre si cada dia a sua cruz e sigam-me.
Agora, algo importante é nós identificarmos o que vem a ser essa cruz para nós carregarmos. Haja visto que as pessoas, quem sabe de forma precipitada, vai dizer: não, a minha cruz é a enfermidade que eu tenho no meu corpo, né? Outros: não, a enfermidade, a minha cruz é o marido que dá trabalho, é os filhos que dão trabalho. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Eu entendo que o que a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você é que a minha cruz que eu devo tomar sobre mim é a minha renúncia ao pecado que todos os dias bate na minha porta. É a renúncia às oportunidades que o inimigo usa pessoas para lançar à minha porta, para que eu possa deixar de lado o meu propósito de adorar ao Senhor. Glória a Deus. Quando nós tomamos a decisão de um dia quando nós aceitamos a Cristo Jesus, se tem alguém aqui que ainda não aceitou, eu convido que aceite, ou melhor, que se permita ser transformado pelo Senhor Jesus. Nós começamos uma caminhada. Às vezes a pessoa pode, na sua incredulidade, vamos dizer assim, no seu pouco entender, vai dizer assim: não, eu aceitei, eu levantei a minha mão, pronto, já estou na porta do céu. Mas não é. Tem um caminhar, tem um processo a ser seguido, e durante esse processo nós também devemos tomar cuidado para não acharmos que, pelo que nós fazemos, nós temos direito à salvação. Aí entra outra coisa muito perigosa, que é a questão da religiosidade. As pessoas começam a dizer: não, eu tenho cargo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja 4 vezes por semana, eu dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, agora por causa disso eu tenho salvação. Calma aí, não é por aí. É lógico, tudo isso são hábitos que nós como cristãos devemos ter, mas que não devemos bater no peito e dizer: olha, eu sou salvo porque eu faço isso. Não, eu sou salvo porque a misericórdia de Cristo me alcançou lá na cruz do Calvário. O primeiro passo, ou melhor, o passo mais importante, o que era impossível, Ele fez por nós. E aí deixou para nós uma pequena parte para nós fazermos. Dizer: olha, é necessário que cada dia você tome sobre si a sua cruz, a cruz da renúncia. Glória a Deus. Quando nós falamos de renúncia, irmãos, eu não vou aqui exemplificar isso aqui. Cada um de nós temos as nossas lutas cotidianas. Cada um de nós temos um ponto fraco onde nós devemos dobrar a nossa atenção, porque o inimigo vai bater lá. Quem sabe alguém pode dizer: nossa, mas o meu ponto fraco, Deus me deixa ser tentado por causa desse ponto fraco. É lá que você tem que vigiar. É lá que a sua cruz tem que ser mais. Você deve dar mais a melhor atenção para a sua cruz. Aleluia. Porque o inimigo sabe onde ele tem que tentar na sua vida. E uma coisa interessante é: enquanto nós estivermos aqui no processo do andar com Cristo, nós estaremos sujeitos às adversidades, estaremos sujeitos a vendavais, estaremos sujeitos a tempestades. Não é porque nós estamos com Cristo, porque nós aceitamos a Cristo, porque Cristo está no nosso barco, como os discípulos estavam certo dia, que a tempestade não vai bater, que o vento não vai soprar de forma nenhuma. Nós temos relatos da palavra de Deus de uma certa ocasião. Jesus disse aos discípulos: olha, passem para o lado de lá, tomem o barco, vão para o lado de lá, que depois eu encontro vocês. É interessante que nós não vemos nenhum relato de um discípulo dizendo: olha, nós somos rivais, o que você vai fazer para alcançarmos, né? A Bíblia fala que eles foram, e a Bíblia não diz que certa hora da noite, numa linguagem mais clara, já pela madrugada, a tempestade começou a bater sobre aquele barco, sobre a embarcação que eles estavam, e a Bíblia nos diz que Jesus começou a andar por cima daquelas tempestades, por cima daquele mar revolto, e começou a se aproximar deles. E aí eles já estavam com medo da tempestade, ficaram com mais medo ainda, né? Alguns começaram a dizer que era um fantasma, isso, aquilo. E aí Jesus se aproxima
e ordena que toda aquela tempestade se acalmasse. E aí os discípulos começaram a se alegrar porque ele veio e acalmou a tempestade que estava sobre aquela embarcação. Numa outra ocasião, Jesus estava dentro do barco, dormindo, a palavra nos diz assim, e a tempestade batia, jogava para um lado e para o outro, de tal modo que eles achavam que iam morrer. Quando alguém se lembrou, olha, Jesus estava dormindo. E às vezes nós paramos para pensar nas nossas vidas. Às vezes a tempestade bate, sacode para um lado e para o outro, e aí nós falamos, mas por que Deus não age? Deus está na minha vida, eu estou com Ele, eu tenho andado com Ele, por que Deus permite que isso aconteça comigo? E uma coisa muito delicada nesse momento é nós tomarmos cuidado com esse pensamento, porque o inimigo usa esse momento de fragilidade nossa para minar a nossa fé em Deus, porque aí você vai começar a dizer, olha, Ele não está comigo, Ele me abandonou, e o inimigo vai investir forte dentro desse pensamento para que você entenda, para que você perceba, para que você chegue à conclusão de que Ele te abandonou. Mas eu quero dizer para você nessa noite com toda certeza, Ele não nos abandona. Amém. Ele nos alistou para essa batalha. Ele disse, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, a consumação dos séculos ainda não chegou, e eu te digo com toda certeza, Ele está conosco. Quando Ele nos diz que devemos tomar sobre nós a nossa cruz dia após dia e segui-lo, Ele está nos dizendo que Ele está à nossa frente. Ele está dizendo que o caminho Ele já foi trilhando e mostrando o caminho que nós devemos seguir. Agora, uma grande dificuldade que a igreja, os cristãos de hoje enfrentam é de não querer gastar tempo em conhecer o caminho. Vivemos uma geração que é o fast food chamado, né? Não, eu peço hoje mesmo tem que chegar. Eu peço um sinal de Deus hoje, se não chegar hoje eu já abandono, porque ele não respondeu, porque Ele não está comigo. Não é dessa forma, irmãos. Nós temos que gastar tempo com Cristo para nós termos uma intimidade maior com Ele. Às vezes nós falamos assim, olha, Deus não fala comigo, Deus não me responde, Deus não faz isso, faz aquilo. E na maioria das vezes Ele está falando e nós é que não estamos ouvindo. Glória a Deus. Por quê? Porque não temos uma comunhão necessária para entender. Porque às vezes nós pensamos assim, não, mas Deus uma voz vai vir do céu, né? Sei lá, um alarido de anjos vai vir do céu e Ele vai falar comigo. Não, irmãos, Ele usa os meios que Ele quer usar. Ele é independente do nosso entendimento. Ele usa o que Ele quer e fala da forma que Ele quer. Glória a questão a Deus. é que nós devemos estar ligados para Amém. entendermos Glória a Deus. e percebemos quando Ele está falando conosco. Aleluia. Então, uma coisa importante é nós gastarmos tempo em entender, em conhecer o caminho que Ele tem traçado para cada um de nós. Glória a Deus. Porque do contrário, irmãos, nós vamos ficar tocando de volta, né? Ou até mesmo indo e voltando no mesmo caminho, sendo que deveríamos avançar. Quando nós olhamos para a história do povo hebreu, nós vemos que o povo ficou 40 anos andando, né, vamos dizer que em círculo, por causa da desobediência. Porque em dados momentos eles deixavam de confiar no Senhor. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus diz, olha, esse povo não é digno de entrar na terra prometida, vão rodar até morrer essa primeira geração, para que depois os que nascerem herdem a terra prometida. E dessa forma nós temos que tomarmos cuidado para não cairmos em ciladas semelhantes, de não desconfiarmos do Senhor, mas de confiarmos nele sempre, de buscarmos sempre a direção do Senhor para as nossas vidas, independente de que área seja. Às vezes nós temos dificuldades de entender que mesmo nas coisas pequenas Deus quer nos orientar. Nós pensamos, não, eu tenho entendimento suficiente
suficiente, já tenho tantos anos, né, de ministério, já tenho tantos anos de fé, então eu não preciso consultar o Senhor com isso, né? Então eu vou decidir da minha forma. Vamos lá, fazemos da forma que nós achamos que é certo, e algumas vezes isso está errado, porque deveríamos confiar no Senhor. Glória a Deus. Deveríamos contar para o Senhor e buscar dele a direção para as nossas vidas. Aleluia. Porque eu tenho certeza que Deus tem a melhor resposta para as nossas vidas. Glória a Deus. Ele tem a melhor direção para as nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero fazer uma outra leitura. A mesma se encontra em Hebreus. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Aleluia. Amém, meus irmãos? Diz assim: Glória a Deus. esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Somente esse versículo. Tem uma outra tradução que vai dizer: buscai a santificação, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vemos, tanto no texto que nós lemos anterior, que fala de tomarmos sobre nós a cruz, quanto esse que fala sobre vivemos, buscarmos, né, a paz com todos e a santificação. Todos eles requer uma ação de cada um de nós. De tal forma que, às vezes, nós queremos ficar de braços cruzados e falarmos: olha, eu oro, eu conto para Deus, e Ele, como sabe de todas as coisas, como Ele está acima de todas as coisas, Ele vai mover os céus e a terra, e as coisas vão acontecer para mim, e eu vou ficar aqui esperando. De forma nenhuma, irmãos. Não é dessa forma que Deus trabalha. Às vezes nós queremos que aconteça dessa forma. Em alguns casos, existe alguns casos que acontece algo parecido, mas não é regra para as nossas vidas. A regra é que nós devemos clamar ao Senhor e agirmos em cima do clamor que nós fazemos. Se eu estou buscando uma direção de Deus, eu tenho que clamar ao Senhor e devo me movimentar em direção àquilo que eu estou precisando. Porque se eu ficar de braços cruzados esperando acontecer, a oportunidade vai passar, outra pessoa vai pegar e eu vou ficar lá na fila esperando. Então, ambos os versículos, as passagens que nós lemos, falam de ação. Aqui fala sobre buscarmos a santificação, e na outra lá fala de tomarmos a cruz. É algo que nós devemos fazer dia após dia. Uma coisa interessante sobre a cruz é que a minha cruz de ontem não serve para hoje. Amém, meus irmãos? A cruz que eu tomei ontem não serve para hoje. É tomar cada dia a sua cruz. Assim como a oração do Pai Nosso fala lá, o pão nosso de cada dia, assim também a cruz de cada dia você deve tomar e levar, seguindo os passos do Senhor Jesus. Amém? Amém. Falando aqui sobre Hebreus, uma coisa que é de grande importância também na nossa caminhada é a questão da santificação. Ou melhor, antes fala da paz com todos, né? Nos remete à ideia de comunhão, tem de paz uns com os outros, né? É algo que às vezes a gente sente falta, não digo no meio da igreja aqui, mas vamos dizer que a igreja de modo geral, não a igreja local, a igreja de modo geral, a gente vê, principalmente o pastor que é líder dele, já ouvi o pastor falar algumas coisas sobre isso. Os líderes em si incitam o povo a viverem os seus particulares, né? A viverem os seus grupos, né? Não, a gente não vê uma dedicação, ou até mesmo um empenho na questão de fazer o povo
viver uma comunhão entre si, o povo de Deus viver uma comunhão. Infelizmente a gente vê essa questão de meu povo é o meu, né? Meu grupo é o meu. O grupo do apóstolo Ronaldo fica de lá, o grupo da Assembleia de Deus fica de cá, e cada um segue o seu rumo. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, o próprio Jesus fala que o caminho é só um, a porta é uma só. Glória a Deus. Nós precisamos adentrar numa mesma porta, e para isso nós precisamos estarmos em comunhão. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, não sei os irmãos aqui, mas eu não sou tão novo assim, mas também não tão velho. Mas a gente lembra do povo mais velho, eu lembro do Nordeste, eu não sou daqui, sou do Nordeste. Quando existia aquela coisa do irmão brigar com o irmão, apóstolo? A mãe ia lá, falava, olha, mesmo forçado, você vai pedir desculpa, vai dar um abraço, eu tenho que ver, para que eu acredito que vocês estejam em paz, né? E aí ia lá, pedia desculpa, olhando de um lado para o outro, né? Infelizmente é isso que acontecia. Dava um abraço mais distante do que próximo, e aí passava de uma forma de fingimento, acabava aqui passando ali, né? Não, me desculpa. E às vezes, infelizmente, essa mesma forma a gente vê no meio do povo de Deus, né? É muito triste declarar isso, é uma tristeza muito grande a gente chegar a essa conclusão. Mas a palavra de Deus aqui está nos chamando a termos paz uns com os outros. Amém, igreja? Amém. A você ter paz com o teu próximo, a você ter paz com o teu irmão, a você ter paz com o teu vizinho, andar em paz e depois buscarmos a santificação. Uma coisa que às vezes nós queremos buscar a santificação, mas esquecemos do primeiro passo. Tende paz uns com os outros. E a questão da paz, de termos paz uns com os outros, é um quebrantamento do nosso ego. Porque para eu ter paz com a minha esposa, eu tenho que chegar nela e pedir desculpa. Para eu ter paz com o meu irmão, eu tenho que me humilhar e dizer para ele, olha, me perdoa, eu errei, mesmo eu não tendo errado. Às vezes a gente pensa assim, olha, mas é muita humilhação para mim. O inimigo coloca dentro de nós esse pensamento. Não, foi ele quem errou, foi o irmão Emerson que errou comigo. Não, é ele que tem que vir, porque se ele não vir, quem vai estar no pecado é ele, não é, irmão, somos nós. Uma aliança foi quebrada, uma barreira foi colocada entre eu e ele, e a palavra de Deus nos condiciona, que nós temos que estar em paz entre nós, para que depois nós tenhamos a santificação, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. Então, se você quer ver a face do Senhor, se você quer ter parte com Ele, tenha paz com o teu próximo. Amém, meus irmãos? Amém. Crie hábitos de cultivar essa paz com o teu próximo. Às vezes alguém vai dizer, nossa, mas é muito difícil, né? Eu tenho um vizinho que é difícil, eu tenho um irmão que é difícil, eu tenho alguém na família que é difícil. Mas nada é impossível, irmãos. Você está aqui todos os dias, vamos dizer assim, você está aqui nos cultos, sendo orientado pela palavra de Deus, é para que o seu ego, para que o seu eu seja diminuído, seja quebrado, seja refeito novamente. Se essa palavra não está sendo capaz de fazer isso em você, você está perdendo tempo. Infelizmente, se você, do tempo que você está na igreja, ou no tempo que você conhece a palavra de Deus, se nada mudou em você, meu irmão, infelizmente você está perdendo tempo. Porque o poder da palavra de Deus transforma qualquer pessoa. Nós ouvimos, já conhecemos testemunhos de pessoas que nem sequer acreditavam em Deus, mas no momento que ela deixou ser transformada, ela transformou-se num grande homem, ou até mesmo num grande instrumento de Deus. Aleluia. E assim ela dizendo, não, isso para mim é muito. E aí você está limitando o poder de Deus na tua vida. Você está dizendo para Deus, olha, leva a tua bênção para outro, porque para mim não dá certo. É isso que acontece. Então devemos tomar cuidado. Se você percebe que existe alguma ranhura, existe algo que está atrapalhando a tua comunhão com o teu irmão, com o teu próximo, seja lá com o teu familiar, chega nele, conversa. Se for preciso se humilhar, se humilhe. É para uma causa maior. Quem sabe no momento ali você está perdendo
Quem sabe aos olhos dos demais que estão presenciando aquilo ali, você está se diminuindo, mas é para que o Senhor cresça na tua vida. O importante é que nós continuamos para que o Senhor cresça em nossas vidas. Porque quando Ele cresce em nós, quando Ele se aposta de nós, nós estamos no caminho. E o que nós precisamos, como cristãos, como discípulos do Senhor, é estarmos no caminho. É triste nós olharmos e vermos que muitas pessoas pararam no caminho. Muitos perderam a visão, quem sabe pelas dificuldades que enfrentaram, pelas barreiras que encontraram pelo caminho. Deixaram de ver o Mestre, deixaram de seguir o Mestre. Mas eu te digo com toda a certeza nessa noite, com toda a clareza, que Ele está te esperando. Ele conta com você. A promessa dele inclui você também, não é apenas para os que já estão. A promessa dele é para todos. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus lá em João 13,16: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos que não existe uma classe especificada. Não é para o povo de Israel, não é para os cristãos, é para a igreja, não, é para todos aqueles que creem. Então, se você crê no Senhor, você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, porque Ele está na frente. O que nós precisamos entender é, independente de dificuldade, independente do trajeto que nós vamos trilhar, Ele está na nossa frente. E se Ele está na frente, Ele vai resolver tudo que precisa ser resolvido para que nós cheguemos lá do outro lado. Amém. Nosso maior desejo é nós chegarmos do outro lado. A palavra de Deus diz que chegará um dia em que eu profetizo que todos vocês vão ouvir isso do Senhor. Aleluia. Amém? Bem-vindos, filhos amados, para o reino que está preparado para vocês. Glória a Deus. Amém? Bem-vindos para o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Vejam só, já está preparado para nós. Aleluia. Um lugar melhor, um mundo sem injustiça, um lugar onde a palavra de Deus diz que nós contemplaremos a face do Senhor e nos alegraremos com Ele dia após dia, porque Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós precisamos, para chegarmos lá, estarmos no caminho. Aleluia. E buscarmos a santificação. Essa questão da santificação, irmãos, vai nos fazer voltarmos lá à cruz, a levarmos a nossa cruz. Amém? Amém. Por isso eu coloquei esse texto no meio, para que depois nós voltássemos a concluir a questão da necessidade de nós levarmos a nossa cruz para termos a nossa santificação. Porque tendo nós comunhão, nós estamos livres para buscarmos a santificação. Buscarmos a santificação. Vejamos algo interessante, irmãos. Que às vezes as pessoas, por falta de entendimento, vamos dizer assim, se colocam numa condição de santo. Então, nossa, eu sou santo, cheguei no meu nível de santidade, estou de terno, né? Estou de gravata, tenho uma Bíblia debaixo do braço, já estou no caminho do céu, já estou na porta do céu, estou santo, e os outros que se virem para chegar aqui. E não é assim, irmãos. A palavra de Deus nos fala, nos mostra aqui nessa passagem, que não é ser santo. A palavra de Deus diz, olha, buscai a santificação. É algo que nós devemos fazermos, praticarmos dia após dia. Não é buscai ser santo, não, buscai a santificação. Então é um processo. Hoje eu estou me santificando, amanhã eu tenho que continuar me santificando. Porque a santificação, como eu falei para os irmãos, na questão da cruz, a minha santificação de ontem não vai servir para hoje. Eu tenho que me santificar hoje também.
É por isso que nós precisamos todos os dias estar em comunhão com Deus, porque a palavra de Deus diz que mesmo sem nós percebermos, veja só, nós cometemos pecado, e aí precisamos sermos remidos pelo poder do Espírito Santo. Precisamos ser santificados pelo Espírito Santo. Mas para isso eu preciso estar em contato com Ele. Preciso estar em comunhão com Deus, para que eu tenha acesso a essa santificação diária, para que eu tenha acesso a essa lavagem diária, porque senão, irmãos, eu vou estar sujo no pecado e nem sequer vou perceber. Glória a Deus. É Aleluia. triste nós vemos que às vezes pessoas se encontram no lamaçal do pecado, né? Rolando na lama mesmo, e estão nem aí, né? É como se elas não estivessem nem sequer percebendo, nem sequer sentindo, né? Estivessem adormecidas. E olha, eu estou assim, pronto, não estou nem aí com o que vai acontecer. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que no final de tudo há uma eternidade para ser vivida. E a eternidade que Cristo preparou para a igreja é estarmos com Cristo eternamente. Glória a O Deus. inferno não foi preparado para o ser humano, muito menos para nós. A Bíblia nos diz que, lá em João 14, Jesus falando assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, e assim como eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então é uma promessa para mim e para você, igreja. Ele voltará para nós, para nos levar para Ele, para a cidade que está preparada para mim e para você. Glória a Deus. Mas, no entanto, nós precisamos estar em dia com a nossa santificação e em dia com a nossa cruz, tomando sobre nós, todos os dias, a nossa cruz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro por aqui, meus irmãos, eu convido você. Glória a Deus. colocar em pé. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Pastor David. Amém? Eu quero orar por você. E que você saia daqui dessa noite, crendo que precisamos levarmos a nossa cruz. Precisamos renunciar ao pecado e aceitar a Cristo todos os dias. Glória a Deus. Precisamos ter a santificação em nós, para que possamos ver Cristo face a face. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amado Deus e querido Pai, Deus querido.